Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Súplica à vontade divina, ó vontade divina, venha desejar pelo meu espírito. Ó vontade divina, venha circular no meu sangue. Ó vontade divina, venha a olhar através dos meus olhos. Ó vontade divina, venha a ouvir através dos meus ouvidos. Ó vontade divina, venha e fale pela minha voz. Ó vontade divina, venha respirar pelo meu hálito. Ó vontade divina, venha bater no meu coração. Ó vontade divina, venha atuar através de meus movimentos. Ó vontade divina, venha sofrer através dos meus sofrimentos, de modo que minha alma se consuma e se funda em ti, e crucifica a minha vontade, para eu viver para a glória do Pai. Ó vontade divina, venha e ore em mim, e receba esta oração como minha, e acrescenta as orações do mundo inteiro, para dar ao Pai a glória que todas as criaturas lhe devem. Ó divina vontade, venha para incutir em mim a fé da Santíssima Maria, para que eu possa crer em ti como ela. Ó divina vontade, venha para incutir em mim a esperança da Santíssima Maria, para que eu possa esperar em ti como ela. Ó divina vontade, venha incutir em mim a caridade da Santíssima Maria, para que eu te ame como ela. Ó vontade divina, venha a orar e adorar em mim, como Jesus em sua vontade divina. Ó divina vontade, você sabe como multiplicar nossas ações para o infinito. Ofereça em mim o santo sacrifício da cruz, como se todos tivessem participado. Venha distribuir todos os frutos deste sacrifício divino, para conceder a salvação desta maneira a todos. Amém. Fiat. Vamos para o estudo 46. Estudo 46, né? Eu atrasei, gente, com as minhas meditações, porque eu tive problema na garganta esses dias. Aí minha garganta tava só o pó, não tava conseguindo sair nada. Mas agora vamos meditar. Com a graça de Deus, vamos que vamos. É assim, né? Nossa vida é assim, sempre acontece esses percursos, né? Faz parte da divina vontade, né? É a divina vontade.
Maria e a leitura da Bíblia. Nos primeiros anos de sua infância, sendo já manifesta sua capacidade para ler as Escrituras, leia-as assiduamente. Estando cheia de sabedoria, conferia em seu coração os conhecimentos que, pelas divinas revelações, recebia com o que nas Escrituras estava revelado para todos. Nesta leitura e meditação, fazia contínuas e fervorosas súplicas pela redenção do gênero humano e a encarnação do Verbo Divino. Lia mais frequentemente as profecias de Isaías, Jeremias e os Salmos, por estarem mais expressos e repetidos nestes profetas os mistérios do Messias e da lei da graça. Além do que neles compreendia, propunha aos santos anjos questões altíssimas e admiráveis sobre o mistério da humanidade santíssima do Verbo. Falava com incomparável ternura, considerando que se faria criança, nascendo de mãe virgem, criando-se como os demais homens, para sofrer e morrer por todos os filhos de Adão. Então, Nossa Senhora, ela lia as Escrituras, né? Era um costume que ela tinha, né? Então, assim, ela, desde pequena, ela foi pro templo, mas eu creio, assim, que, tipo assim, ela foi pro templo com 3 anos, fala nos 31 dias, né? Na Valtorta parece que fala que ela foi com 2, né? Parece que tem essa discordância, assim, de anos, né? Mas eu creio que seja mesmo como nos 31 dias, né? E antes dela ir, né? Ela foi criada pelo pai e pela mãe, né? Então, Santa Ana e São Joaquim eram pais exemplares, né? Tipo assim, eles eram pais que liam as Escrituras, né? Que entendiam, né, as Escrituras. E as Escrituras de Jeremias, né? Salmos, Jeremias, Isaías falava muito sobre a vinda do Messias, né? Então, o Messias, ele era esperado, né? Ele já tinha sido anunciado e era esperado, né? Como hoje é esperado o reino, né? O reino da divina vontade. Para nós, filhos da divina vontade, esse reino já chegou, né? A gente já tem esse reino dentro de nós. Mas, assim como foi necessário que Jesus viesse, né, à Terra, fisicamente, né, humanamente, vai ser necessário que venha o reino, né? Para que as pessoas vivam, né, nesse reino. Então, ontem eu estava assistindo, eu achei interessante, né? Eu estava assistindo, eu não sou muito de assistir filme bíblico assim, muitas vezes. Só que eu estava assistindo, eu queria entender assim, como que era a comunicação que Deus dava para os profetas, né? E tinha as Escrituras, né? Que já foi desde o começo, né? E aí, eu estava vendo como que Deus se comunicava com Salomão, né? Nossa, é um dos livros que eu acho mais bonito da Bíblia, é o livro de Salomão, né? Então, ele era muito sábio, né? E escrevia muita coisa e eu achei assim, todo mundo tem, assim, claro que todos os livros da Bíblia são importantes, mas, assim, eu particularmente, eu gosto muito de ler Salomão e os Salmos de Davi. Os Salmos me ajudam muito,
os Salmos de Davi, Salomão também, né? Mas a gente vê, eu tava vendo, né, assistindo o filme, imaginando, né, que a gente tem que imaginar. A gente não viveu naquela época, então a gente tem que imaginar. E eu fiquei imaginando, e eu vendo como que Deus comunicava, né, com Salomão. Então, Deus, ele se comunicava com ele, pedia as coisas para ele, do mesmo jeito que a divina vontade pede pra gente. E só que assim, Deus não obrigava Salomão a fazer o que ele pedia, né? Ele não obrigou, como ele não obrigou Davi, né, a fazer também o que ele pedia. E aí esse filme me ajudou a eu entender melhor essa questão do livre-arbítrio, né? Porque há um tempo atrás, até na divina vontade mesmo, quando eu via falar do livre-arbítrio, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu falava assim, né? Eu com eu mesma, eu falava assim, nossa, mas seria muito mais fácil a gente não ter livre-arbítrio. Deus não dava o livre-arbítrio para nós, e aí seria muito mais fácil, mas aí a gente não teria, tipo assim, a gente não ia fazer uma escolha por amor, né? Porque, ó, Nossa Senhora, ela teve livre-arbítrio também, mas ela escolheu Deus, ela escolheu fazer a vontade de Deus, viver, ser a divina vontade, ser uma filha da divina vontade. E Nossa Senhora foi a primeira filha da divina vontade. Então, assim, é incrível a gente entender isso, porque os profetas, eles ouviam Deus, Deus falava com eles, e eles tinham livre-arbítrio, e muitas vezes eles não faziam o que Deus queria. Muitas vezes eu vi nos filmes e lendo as escrituras, depois que a gente assiste o filme, que a gente vai ler as escrituras, a gente até entende com mais clareza aquilo que ficava pra gente, né, meio que confuso, a gente vai entendendo com mais clareza quando a gente lê e ao mesmo tempo a gente assiste o filme, que é retratado naquilo. Pode ser que tenha algum exagero, sim, pode ser, mas é retratado baseado naquilo, né? E já com Nossa Senhora, ela conhecia as escrituras, né? Porque ela já conhecia Deus, então quando ela veio para a Terra, né, ela nasceu numa família que conhecia as escrituras, uma família temente a Deus, e depois ela foi entendendo a importância dela, né? Depois ela foi entendendo, porque a gente vê na mística Cidade de Deus fala que Nossa Senhora, ela não sabia que ela ia ser a mãe do Messias, né? Até quando foi revelado para ela, né? Até quando foi revelado. Então, assim, mas Deus, né, sempre respeitou o livre-arbítrio de Nossa Senhora. E ela conhecia as escrituras e por amor, né, tudo que Nossa Senhora fez, né, de receber o Messias dentro do ventre, né, de ser a serva do Senhor, como ela fala, foi por puro amor, né? E é isso que Jesus quer de nós também, né? Ele não quer que a gente seja filho da divina vontade porque a gente tem medo do inferno, ou seja lá do que for, né? Não, ele quer que nós sejamos filhos da divina vontade por amor a ele, por ele ser importante na nossa vida, pela divina vontade ser importante na nossa vida. Então, Nossa Senhora, tudo que ela fez, né? Ela participou desse plano, né? De amor, mas ela pegou a vontade humana dela e amarrou, né? Ela pegou a vontade humana é o livre-arbítrio da pessoa. O que é a vontade humana? A vontade humana é o livre-arbítrio usado de forma errada, né? Deus nos deu esse livre-arbítrio para que nós voltássemos para Ele, né? E aí, muitas vezes a gente ouve Ele, né? Tipo assim, a gente nasce, aí a gente é batizado, aí depois a gente é crismado. Não, aí depois a gente faz a Eucaristia, depois é crismado e conhece, né? Começa a ler
as escrituras e outros livros e vai aprendendo. E a gente vai tendo esse discernimento do que é a vontade de Deus, né? E agora com os escritos da Luísa, é a divina vontade. Não é mais você fazer a vontade de Deus. É você viver a vontade de Deus. Você viver plenamente no seu dia, nos seus percalços, né? Nas suas tempestades, né? Em tudo que te acontece. É você aceitar a vontade de Deus. Então, Nossa Senhora, ela aceitou a vontade de Deus, né? Ela em nenhum momento, mesmo sendo difícil, mesmo com toda a dor que ela ia passar, né, por perder o filho dela, pelo filho dela sofrer tanto, mas ela viveu a vontade de Deus. Ela aceitou a vontade de Deus. Então, ela precisava ter esse contato. Ela não era qualquer pessoa, né? Tinha que ser uma pessoa que conhecesse, né? Conhecesse as escrituras. Então, ela meditava as escrituras, principalmente Jeremias e Isaías e os Salmos, que falavam sobre a vinda do Messias e também falava sobre ela, né? Sem ela saber que era ela, mas falava sobre a Virgem que daria luz, né? E que sofreria também, né? Nossa Senhora sofreu também com isso. Porque olha aqui, ó. Olha só. Nos primeiros anos de sua infância, sendo já manifesta, ó, os primeiros anos de sua infância, sendo já manifesta, né, sua capacidade para ler as escrituras, né? Então já foi quando ela tinha capacidade para ler as escrituras, não foi ela menininha, tipo com 2 anos, né? Para ler as escrituras, lia-as assiduamente. Então ela lia as escrituras direto, né? Assiduamente, todos os dias. Estando cheia de sabedoria, conferia em seu coração os conhecimentos que pelas divinas revelações recebia com o que as escrituras estavam revelando para todos, né? Então, ela tinha as revelações dentro do coração dela, coisas guardadas dentro do coração dela, e ela comparava, né? Ela comparava com as revelações que ela recebia dentro dela, né? As inspirações, e ela, com a sabedoria, né? Com a própria sabedoria divina, né? Ela comparava aquilo que ela sentia dentro do coração dela, que Deus falava dentro do coração dela, por ela ser filha da divina vontade, a primeira filha da divina vontade. Então Deus comunicava, né, com ela, né? A gente viu isso também na vida íntima, que tinha coisas que Jesus comunicava a ela, mas tinha coisas que o Pai também, né, comunicava, colocava no coração dela, e ela comparava o que era colocado no coração dela, as revelações que vinham ao coração dela, com as escrituras, né, que ela é revelado para todos. Nesta leitura e meditação, fazia contínuas e fervorosas súplicas, né, pela redenção. Então ela pedia a redenção, né? Ela pedia pela redenção do gênero humano e a encarnação do Verbo divino, né? Então ela lia e ela pedia, porque ela via o sofrimento do povo. O que é que está fazendo a gente pedir tanto o reino da divina vontade, né? Pelo sofrimento de Jesus, né? Jesus está sofrendo muito por causa da humanidade, e ele está sendo obrigado, né, a castigar, né? Ontem mesmo eu estava partilhando com uma das meninas que está aprendendo agora a divina vontade, e ela falando que lá na cidade dela está chovendo bastante. Eu falei, você precisa equilibrar a justiça aí, né? Precisa começar, né, a fazer, não sei, as 24 horas da paixão pelo lugar, né, ou conversar com Jesus, né, aprender com ele como aplacar, né, a justiça, equilibrar a justiça, porque isso aconteceu também aqui na minha cidade. Graças a Deus, a minha cidade, ela, assim,
ela é cheia de rio, ela é formada por rio e quando chove as chuvas são tranquilas, né? Mas porque eu me preocupo em consolar Jesus, eu me preocupo em estar com ele, né? Quando ele quer castigar. Então, assim, devido ao conhecimento, né? Do livro do céu, então eu falo para Jesus, eu falo, Jesus, olha, tem uma filha da divina vontade aqui. Vamos ver como é que a gente faz? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que as criaturas daqui dessa cidade estão fazendo com o Senhor? Há algo que eu possa fazer? Né? Então, eu converso muito com Jesus quando começa a chover, para que eu possa fazer algo para poder consolar ele, né? Para poder consolar e assim ele se sentir feliz, né? E aplacar a justiça, né? Então, se tem alguma coisa aqui desajustada, eu peço a Jesus, para Jesus mostrar, né? E a gente resolver o problema junto, né? Tipo assim, é isso que eu faço, né? Lia mais frequentemente as profecias de Isaías, Jeremias e os Salmos, por estarem mais expressos e repetidos nestes profetas os mistérios do Messias e da lei e da graça, né? Então tinha os mistérios do Messias, da vinda do Messias, mas tinha a lei da graça também, né? Tinha o ensinamento da lei da graça, né? Além do que neles né? Além do que neles compreendia, propunha aos santos anjos questões altíssimas, né? Aí ela propunha, ela conversava com os anjos também, né? Ela queria entender também. Questões altíssimas e admiráveis sobre o mistério da humanidade santíssima do Verbo, né? Sobre a forma que o Verbo ia ter na terra, forma humana, né? Falava com incomparável ternura, considerando que se faria criança, nascendo de mãe virgem, criando-se, né? Então Jesus nascia, o Verbo ia nascer, né? Uma criança, né? O Verbo ia nascer, né? Em uma virgem, nascendo, né? Considerando que se faria criança, né? Então ele nasceria de uma virgem. Dentro do ventre de uma virgem seria um bebê, né? Uma criança, até chegar a hora dele fazer o que ele tinha que fazer. Então, assim, a gente vê que Jesus, quando ele nasce, ele é perseguido, né? E aí Nossa Senhora tem que esconder ele, tem que ir embora com ele, com São José. Então, eles sofrem demais, até chegar a hora de Jesus começar a vida pública dele, né? Então, até chegar esse momento, ele viveu uma vida comum, uma vida igual como as outras crianças. Nascendo de mãe virgem, criando-se como os demais homens, né? Então ele ia se criar, ele ia nascer de uma virgem, de uma mãe virgem, mas ele ia se criar como um ser humano normal. Ele não ia, tipo assim, aos olhos humanos, tanto é que os apóstolos, ou que os fariseus, eles perguntam, pode dar alguma coisa boa de Nazaré? Né? Pode ter alguma coisa boa de Nazaré? Porque quando pergunta de onde ele é, e ele fala que ele é nazareno, né? E aí, por isso que, pela essa forma que ele nasceu, né? Simples, numa família simples, né? Né? Tipo assim, então, o que as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, né? Porque imaginavam outro tipo de Messias, né? Mas ele ia ser uma criança que ia nascer de uma virgem e que ia viver igual aos outros homens, né? Para sofrer e morrer para todos os filhos de Adão, né?
Então, por todos os filhos de Adão. Então, assim, ele ia nascer como uma criança normal, ia viver como um homem normal, mas ele ia morrer, né? Por todos os filhos de Adão, né? E aí, através dessa morte de Jesus, é redimido, né? Onde nós somos redimidos, através desse nascimento que chega, quando ele nasce, chega a salvação para nós, né? E quando ele morre, se conclui, né? Se consuma. A morte de Jesus é onde se consuma tudo. E Nossa Senhora, por ser filha da Divina Vontade, ela teve que aguentar firme, né? Todo esse processo, né? Então, ela foi muito preparada por Deus, né? Ela foi muito preparada por Deus. Ela foi preparada de uma forma grandiosa por Deus, né? Isso que é incrível dela. Porque assim, ela é Imaculada Conceição, mas ela é tudo por graça, né? Jesus foi por natureza e ela era por graça, né? Então, assim, é muito incrível a gente ver esse desempenho de Nossa Senhora. Essa história dela, né? Que imagina uma menina simples, né? Que era simples aos olhos humanos, mas para Deus não era, né? Para Deus ela tinha um valor enorme, né? Como a gente também tem para Deus. Nossa, se a gente imaginasse, se a gente imaginar o tamanho do valor, né, da importância que a gente tem para Deus, a gente não faria tanta coisa. Mas a gente vê que ela teve esse contato com as escrituras, né, que ela já lia, ela já conhecia que viria o Messias, né? Então, tudo isso fez parte do plano de Deus, né? Tudo isso, todo o processo de Nossa Senhora ter nascido numa família simples, né? Mas ao mesmo tempo santa diante de Deus, que era tenente a Deus, né? O que faz a pessoa ser santa é você obedecer a Deus, é a obediência. A obediência a Deus, né? É você ouvir o que Deus fala e você obedecer. Mesmo que seja difícil, para Nossa Senhora foi difícil também. Ela ter que deixar o filho dela ser morto, né? Mas a essência da Divina Vontade é justamente isso. É essa obediência. Amém, filho?